O ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, um dos maiores centroavantes aí da história desse esporte, comprou o Cruzeiro, clube que o revelou. E o que isso significa aí para o futebol brasileiro e também para a Raposa? Bom, na minha opinião, o primeiro impacto aí em relação ao Cruzeiro é que a perspectiva que eu tinha em relação ao Clube Mineiro de demorar no mínimo em uns 5 anos ou mais para voltar para a primeira divisão e talvez até fechar as portas ou no meio do caminho cair para a terceira, já não existe mais. Eu já não penso que vai acontecer mais esse tipo de coisa. Acredito que com a administração aí do Ronaldo, o Cruzeiro deve chegar à primeira divisão já no ano que vem. Isso já deve ter impacto imediato, ao meu ver. E em relação ao futebol brasileiro, representa mudança, né? O futebol brasileiro tem que partir para esse caminho de time e de clube-empresa, como acontece na Inglaterra. É o que deixa o futebol mais sério, mais bem administrado, tira aquele bando de dirigente safado que só pensa no próprio bolso, que faz corrupção, que compra jogador sem ter dinheiro para pagar, como fez o seu Cruzeiro, que o levou à situação em que se encontra agora, antes aí do Ronaldo, segunda divisão sem perspectiva nenhuma de volta para a primeira. Tinha retardado que estava fazendo os cálculos para o Cruzeiro voltar para a primeira divisão logo depois que caiu, quando a visão mais lúcida era tomar cuidado para não cair para a terceira. O Cruzeiro não dava indício nenhum de que poderia subir de volta para a primeira divisão, nenhum, não passou nem perto disso, né? E a galera pensando na volta para a primeira divisão, título da segunda. Pô, pera lá. Se não fosse o Ronaldo Fenômeno fazer isso daí, ao meu ver, como eu já falei aqui em outros vídeos nesse canal, o Cruzeiro ia demorar 5, 6, 7 anos para subir de volta, isso se não caísse para a terceira. Agora, com o Ronaldo aí, provavelmente um time bem administrado, deve voltar para a primeira divisão. Não como grande protagonista, pelo menos não a curto prazo, mas pelo menos voltar ali para ficar na posição do décimo para baixo, né? Décimo primeiro, 12º, terceiro, por aí. Nada de grandioso. O Cruzeiro, ao meu ver, ainda vai demorar muito para conseguir ser um clube de elite do futebol brasileiro e sul-americano, porque o buraco onde eles se enfiaram é muito grande. As pessoas não têm dimensão da merda em que se enfiou aí o Cruzeiro e ficam com essa ilusão de não, o Cruzeiro vai voltar e vai... Não é tão fácil assim, tem muita dívida, tem muito processo, né? Pô, o Cruzeiro foi pagar o Arrascaeta depois que o Flamengo o contratou. Ou seja, os caras ganharam aquele tanto de título, porra, mentiroso. Títulos mentirosos, enquanto outros times, como o Flamengo, por exemplo, foi para uma final de Copa do Brasil com o Cruzeiro, estavam lutando para manter um time bonitinho, arrumadinho, pagando salário em dia, o Cruzeiro estava comprando um monte de jogador que não tinha condição de comprar. Não pagou pelo Arrascaeta e mais um monte de outros jogadores, tem processo com o Dedé, enfim, muito jogador aí, foi parar na FIFA, por pouco não fechou as portas. Por pouco. Qualquer empresa normal do Brasil, no lugar do Cruzeiro, teria fechado as portas assim, ó, de primeira. Mas no futebol parece que é um mundo à parte, as leis não funcionam igual ao resto do país, ao resto do mundo, né? O Cruzeiro tá aí e acredito que consiga se organizar um pouquinho mais, voltar para a primeira divisão, mas vai demorar para se tornar um clube de elite de novo. Mas eu quero te ouvir, qual a sua opinião? Você pensa como eu, que o Cruzeiro agora sim tem tudo para voltar para a primeira divisão, mais organizadinho, mas que vai demorar para se tornar de novo um protagonista do futebol brasileiro? Ou não, você pensa o contrário, acha que nem o Ronaldo dá jeito nesse time? Ou você é mais radical ainda para o lado positivo e pensa que além de subir, o Cruzeiro já vai subir como protagonista a partir aí de 2023? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva aí se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral. Tamo junto, valeu e até mais.